E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Da sua graça do céu seja derramada sobre nós nesta noite, para juntos meditarmos na palavra de Deus e pela mesma sermos fortalecidos na fé. Meus irmãos, como disse anteriormente, este é um texto muito familiar, muito conhecido, já foi base para algumas meditações nossas aqui mesmo, e hoje mais uma vez queremos fazer uso do mesmo texto para fazermos uma nova abordagem reflexiva aqui, com base no que temos lido. Não vamos entrar em questão detalhes doutrinários, mas iremos fazer aqui uma abordagem mais devocional, reflexiva para as nossas vidas, certo? O texto simples, Jesus perguntando a opinião pública a seu respeito e também perguntando a opinião dos seus próprios discípulos ao seu respeito, seus apóstolos ao seu respeito. E com base na afirmação do apóstolo Pedro, Jesus respondeu dizendo que ele não havia recebido aquela revelação ou aquele entendimento por parte de homens. Não foi algo natural, não foi algo que ele chegou a conhecer por conta de uma dedução natural humana. Mas o próprio Jesus Cristo disse que ele era bem-aventurado porque havia tomado aquela compreensão e chegado àquele conhecimento de forma sobrenatural, por revelação, tendo Deus assim concedido que ele compreendesse esta verdade, a qual ele mesmo diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui no versículo 18, onde nós queremos focar nossa visão para a reflexão, Jesus, após respondendo ainda Pedro, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira vez que este termo é usado nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento, a primeira vez que esta palavra é usada é exatamente aqui neste texto, exatamente por Jesus. Já falamos outras vezes, eu acho que não custa nada repetir. Este termo do seu original, do texto original, eclésia, quer dizer um ajuntamento, aqueles que foram chamados para fora. Este é o sentido mais simples desta palavra igreja, desta palavra eclésia. E aqui Jesus Cristo disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não seriam capazes de prevalecer, de permanecer contra a igreja de Cristo. Quando nós olhamos, meus amados e queridos irmãos, para a doutrina da teologia sistemática que se aplica ao estudo sistemático desta doutrina, da igreja, da doutrina da igreja, nós compreendemos pelas Sagradas Escrituras que a igreja de Cristo
ela possui nomes, ela possui símbolos que a representam, e assim podemos ver dentro do contexto sagrado. A igreja de Cristo, ela é reconhecida e tida como a noiva do Cordeiro. A igreja de Cristo, ela é reconhecida como o povo de Deus, o povo que o próprio Deus comprou pelo precioso sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo, ela é conhecida, além de noiva e além de povo, ela também é conhecida como o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo, diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então nós observamos a importância e a relevância da igreja nos planos sagrados de Deus e no desenrolar dos seus propósitos para com a humanidade. A igreja tem o seu papel, a igreja tem a sua importância. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo, que está à espera do noivo. A igreja é o povo de Deus, povo que foi comprado, foi adquirido pelo precioso sangue do Cordeiro. A igreja é o corpo santo de Cristo, corpo que vive em harmonia, que vive em unidade e pela unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós queremos nesta reflexão abordar 4 pontos dentro da nossa reflexão nesta noite. Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja possui a sua relevância no desenrolar dos propósitos e planos de Deus, e que a igreja ainda terá sim importância mais significativa ainda nos planos futuros de Deus. E nós queremos apenas fazer aqui 4 pontos da nossa abordagem reflexiva desta noite. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a afirmação de Pedro, sobre o próprio Cristo, ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja de Cristo está edificada em Cristo. Cristo é o sustentador da igreja. Cristo é aquele que é responsável por manter e conduzir a sua igreja através do seu Santo Espírito. Lá no livro do Apocalipse, João, ao ter a visão ali do Apocalipse, ele disse que via um como filho do homem andando entre os 7 cartiçais de ouro. Os 7 cartiçais ali representam as igrejas, e que na mão aquele homem, o Senhor Jesus, tinha as 7 estrelas que representavam os pastores ali daquelas igrejas. Ou seja, Jesus no meio da sua igreja, andando com a sua igreja, caminhando com o seu povo. Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por ser o povo de Deus, por ser o corpo de Cristo e por ser a noiva de Cristo, a igreja, e por estar edificada em Cristo, a igreja tem aqui neste mundo a sua relevância, a sua importância e também a sua responsabilidade. E é exatamente sobre este ponto que nós queremos embasar nossa reflexão nesta noite. Como dissemos, a igreja, o termo igreja quer dizer aqueles que foram chamados para fora, para fazer parte de um novo projeto, para fazer parte do plano bendito de Deus. Por isso, a igreja de Cristo aqui nesta terra, ela foi chamada para proclamar as verdades do Evangelho. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Repita comigo de forma bem contundente, diga assim: a igreja de Cristo foi chamada para proclamar o Evangelho. Uma das responsabilidades da igreja de Cristo nesta terra, ou por que não dizermos a principal e maior das
das responsabilidades da igreja de Cristo nesta terra é proclamar as verdades benditas do Evangelho do Senhor. Jesus Cristo disse que Ele edificaria a sua casa nele, por Ele, segura, firmada por Ele, para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Por isso, a igreja do Senhor Jesus, ela, além de ter sido chamada para fora do mundo, para ser parte do plano de Deus, ela também foi chamada para proclamar as verdades benditas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque conforme o apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz: para que saibais proceder até que eu venha no meio da igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Bendito seja o nome eterno do Senhor. A igreja de Cristo neste mundo, a igreja ainda no seu contexto local, ainda no seu contexto limitado geograficamente, ela foi chamada para proclamar as verdades benditas do Evangelho de Jesus. Estas verdades são pregadas, são anunciadas e proclamadas quando nós nos reunimos, como estamos fazendo, para juntos anunciarmos o reino de Deus. As verdades benditas do Evangelho de Jesus devem ser proclamadas pela igreja através da sua adoração, através da sua vida de comunhão com o Deus que comprou-a com o seu próprio sangue, através da vida de comunhão, por meio do Espírito Santo, para que assim possamos anunciar e proclamar as verdades benditas do Evangelho de Jesus Cristo. Só quem é a igreja do Cordeiro, levante as mãos aos céus e proclamemos as verdades benditas do Evangelho. Quem foi chamado para proclamar a verdade do Evangelho, levante suas mãos aos céus. Igreja chamada para proclamar as verdades do Evangelho, através do seu estilo de vida, através do seu canto, através da sua pregação, do seu louvor, através da sua forma de adoração. Muitas são as maneiras, muitas são as formas pelas quais a igreja pode anunciar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, pois para isto nós fomos chamados, para anunciarmos o Evangelho, para proclamarmos as verdades benditas da palavra de Deus, porque a igreja ela está edificada em Cristo e ela é a detentora desta verdade do mundo. Aleluia. Nós não podemos esperar essa ação de nenhuma outra instituição humana. Nós não podemos esperar que esta ação seja feita por qualquer outra instituição humana, mesmo que seja uma instituição ligada ali à igreja para fins religiosos. Mas a principal responsabilidade de pregar a mensagem, a principal responsabilidade de proclamar a verdade do Evangelho é sobre a igreja. A igreja tem esta responsabilidade. A igreja tem esta responsabilidade. Aleluia. Irmão Pedro foi chamada para proclamar as verdades do Evangelho. Segundo, diga assim comigo: a igreja é representante do reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Ninguém consegue representar melhor o reino de Deus na terra do que a igreja. Ninguém consegue representar melhor a igreja de Deus aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra, do que a igreja. A igreja, por usufruir da manifestação desse reino, a igreja, por pertencer a Cristo, por ser o corpo de Cristo, a igreja, por ser o povo de Deus, a noiva do Cordeiro, e por estar edificada em Cristo, por ser edificada por Cristo, e por estar sempre na direção do Espírito Santo de Deus, ela é a melhor representante do reino de Deus aqui nesta terra. As manifestações
É por isso, meus amados e queridos irmãos, que o Espírito Santo sempre deve estar dirigindo a igreja, conduzindo a igreja, falando a igreja, conduzindo a igreja da forma como ela deve ser. É a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o Senhor que conduz a igreja. É Jesus operando no meio da igreja, aqui nesta terra. Nós podemos ver as manifestações do reino, a verdade do Evangelho sendo pregada, as manifestações dos dons do Espírito, as manifestações do poder de Deus acontecendo neste mundo, porque a igreja de Cristo está edificada em Cristo, porque a igreja de Deus, ela é o povo de Deus, ela é o corpo de Cristo aqui nesta terra. Por isso a igreja representa o reino de Deus, tanto no seu aspecto universal, como também no seu aspecto congregacional, como também cada crente de forma individual, ele precisa entender a importância de fazer parte do corpo de Cristo, para bem representarmos o reino de Deus. Somos representantes do reino de Deus. Anunciamos as verdades do reino de Deus, cantamos as verdades do reino de Deus, proclamamos as verdades do reino de Deus. Representemos bem o reino de Deus, porque dele somos parte. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Terceiro ponto da nossa reflexão: a igreja também ela foi chamada para viver a salvação. Diga bem forte assim: a igreja de Cristo foi chamada para viver a salvação. Quem já é salvo em Cristo Jesus, levante as mãos. Vivamos a salvação, vivamos os benefícios da salvação, vivamos os aspectos da salvação, porque foi exatamente com este propósito que Cristo Jesus chamou a sua igreja do mundo de trevas, para assim estarmos participando do seu reino de Deus. Aleluia. Somos chamados para vivermos a salvação. Cada crente que recebeu a salvação, que já foi comprado pelo sangue de Cristo, que já é comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, que já passou pelo novo nascimento, agora desfruta da plena salvação em Cristo Jesus, e portanto devemos viver esta salvação, nos portarmos como salvos, andarmos como salvos, termos um procedimento de crentes salvos em Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Precisamos ter a postura de salvos. É muita falta de coesão dizermos que somos salvos e não acreditarmos na plena salvação. Será muita falta de coerência anunciarmos a salvação e não termos a convicção da salvação. Nós temos esta certeza e esta convicção porque a salvação ela foi otorgada a nós por méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde derramou seu precioso sangue e assim resgatou para si povos de todas as tribos, línguas e nações para desfrutar da salvação. Quarto e último ponto da nossa reflexão. Diga-se comigo: a igreja foi chamada para fazer parte do reino de Deus. Hoje as manifestações do reino de Deus acontecem no mundo por meio da igreja, por meio da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Mas vai chegar o momento também que a igreja vai estar completamente envolvida no plano santo de Deus,
vai chegar um momento também que a igreja vai estar completamente envolvida pela glória do reino de Deus e vai estar com Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis, governando junto com Cristo, fazendo parte do plano santo de Deus. A igreja foi chamada para fazer parte do reino de Deus. Só quem já foi chamado para fazer parte do reino eterno de Deus, levante as mãos aos céus, porque para isso nós fomos chamados. Que Deus em Cristo nos ajude e nos dê graça em nome de Jesus.